Bom, meu nome é Orlando Cristiano da Silva, eu sou natural de Guiné-Bissau, mas vivendo no Brasil há umas 3 décadas. Eu trabalho na Universidade de São Paulo e com o tema energias renováveis e com foco em bioenergia. Orlando, como é que você vê estudar esse assunto? Bom, na verdade a minha formação base é geologia, né? Geologia e petróleo, não é? Quando eu vim fazer mestrado aqui na USP, na área de energia, o meu foco era petróleo, né? Combustível fóssil e petróleo. Só que chegando na USP, eu me envolvi com um grupo que trabalhava com questões de bioenergia e mais especificamente com a questão de substituição de óleos fósseis, né? No caso óleo diesel, por um biocombustível, o óleo de dendê. Como no meu país tem muito dendê, engraçado, o nome científico do dendê é Lais guineensis. Então, quer dizer, é um combustível, é uma planta que foi descrita pela primeira vez cientificamente no meu país. Aí eu me apaixonei e também pela possibilidade de substituir um combustível fóssil, que é o óleo diesel, por um óleo natural. E com isso eu fui estudando e acabei fazendo dissertação de mestrado nesse tema, utilização de óleo de dendê para a geração de energia em substituição ao óleo diesel. Isso foi em 1997 e de lá para cá, né, passei a trabalhar na USP e de lá para cá eu trabalho com bioenergia, né? Orlando, qual é a relação do estudo e a prática? Ou seja, dos estudos que você está fazendo, qual a possibilidade de se tornar uma coisa prática? Não, já é uma prática, né? Já é prática. Na verdade, eu fiz estudos de mestrado e depois doutorado, né, com bioenergia. Mas desde esta época, quando eu terminei meu mestrado, em 97, que eu fui contratado pela USP, né, inicialmente como consultor e depois como eu fiz um concurso, né, como funcionário, que eu passei a trabalhar com a implementação no campo de projetos de bioenergia, né? De 2000 mais ou menos a 2008 eu trabalhei com comunidades isoladas da Amazônia, gerando energia a partir de óleos vegetais, né, principalmente óleo de dendê, para essas comunidades que eram comunidades isoladas que não têm energia. Mas também em 2005 foi implementado o projeto de biodiesel aqui no Brasil. E durante todo esse processo de discussão, de estudo, a gente teve uma participação importante. E biodiesel é, de facto, um combustível que já está funcionando. Todo o óleo diesel brasileiro tem 7% de biodiesel. Esse biodiesel é feito a partir de óleo de soja, principalmente, né? Porque os outros óleos não se viabilizaram, são mais caros ou a produção não é suficiente. Mas os biocombustíveis, bioenergia, já está funcionando de facto. E, na verdade, considerando o etanol, né, que é um biocombustível, que funciona desde 75, quando teve o Programa Nacional de Etanol, então já é uma realidade, ou seja, biocombustível já funciona. Mas biocombustível não existe só etanol ou biodiesel. Nós temos o biogás, né? Hoje em dia, biogás é um produto, é um gás, né, que pode ser gerado a partir de resíduos, ou nos aterros sanitários, ou em dispositivos chamados biodigestores, né? Você pode gerar biogás. E biogás também está ganhando força, né, aqui no Brasil para o uso energético. Agora, qual a relação desses estudos de biogás, bioenergia, tudo isso, nas comunidades, certo? De vários países do continente africano. Você pode começar com a Guiné. Lá também é prático, tem experiências, o Brasil chegou a desenvolver alguma coisa disso? Bom, veja bem, como eu falei, os biocombustíveis, eles na verdade podem substituir os combustíveis fósseis, né? Quem são os combustíveis fósseis? Derivados do petróleo, gás natural, enfim. Derivados do petróleo, óleo diesel, gasolina, gás natural, né? Que é um gás também fóssil. Esses combustíveis fósseis podem ser substituídos por biocombustíveis, né? E você sabe que são poucos países da África que produzem petróleo, né? Na África subsaariana, praticamente temos Angola e Nigéria, né? Portanto, esses países que não produzem petróleo,
para esses países, os biocombustíveis são uma alternativa muito importante. O que é que precisa para produzir biocombustível? Precisa de condições de solo, de clima, não é? Enfim, para uma agricultura, para produzir esses combustíveis. Em África você tem uma grande quantidade de áreas agricultáveis, você tem sol abundante, você, portanto, tem uma produtividade vegetal muito, muito forte. Então, toda a África, praticamente toda a África tem condições propícias para produzir essas plantas de onde se tira os biocombustíveis. Cana-de-açúcar, óleo de dendê, por exemplo, e outras oleaginosas. Então, e como nem todos os países produzem o petróleo, para esses países é uma estratégia muito importante produzir esses biocombustíveis para substituir os combustíveis fósseis. O Brasil, nesse caso, tem algum acordo técnico? Está desenvolvendo alguma coisa em alguns países ou não? Bom, o Brasil é um dos países que mais, digamos assim, onde o programa de biocombustíveis é mais bem sucedido, um dos países, né? O programa do etanol brasileiro seguramente é o programa mais bem sucedido no mundo, em termos de troca de substituição de biocombustíveis. E por isso o Brasil tem um know-how muito importante que pode passar para os países africanos. E, na verdade, isso está começando a acontecer. Tempos atrás, a Embrapa abriu um escritório no Ghana, né? Embrapa África, que é justamente para assessorar não só nas questões de produção agrícola pura, mas também na questão de uso de produtos agrícolas para diferentes fins, entre os quais para biocombustíveis. Então, e o Brasil tem, pelo fato, por exemplo, no meu país e em outros países da África, falar português, tem esse contato histórico, enfim, e linguístico com o Brasil, isso ajuda muito a penetração do Brasil para esse acordo, para essa troca. Como é que você vê o futuro desse desenvolvimento da bioenergia e o relacionamento com os países do continente africano? Eu vejo positivo. Como eu te falei, os países africanos têm todo o interesse em desenvolver energias renováveis de uma forma geral, entre as quais o biocombustível. Porque você não tem só o biocombustível, né? Tem energia solar, tem energia eólica, tem pequenas centrais hidrelétricas que se enquadram nessa definição de energias renováveis. E o Brasil tem experiência de sobra em todos esses domínios que pode transferir para países africanos, né? E acho que isso está acontecendo sim. Em Angola tem alguma iniciativa, né, já na área de etanol. E eu acho que isso deve tomar corpo, deve seguir para frente, porque os países, para desenvolverem, precisam do consumo de energia. E na ausência de energias fósseis, os biocombustíveis, as fontes renováveis, são alternativa. E a África tem condições para isso. Bom, queria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa da FEAFRO, né? Como é que fica essa iniciativa para esse desenvolvimento? FEAFRO é uma iniciativa louvável, uma iniciativa muito boa, porque o Brasil, apesar de reconhecer a sua ligação histórica, ancestral com a África, pouco se faz, na verdade, no sentido de aproximação entre Brasil e África. E FEAFRO é uma iniciativa, eu estou vendo barracas de quase todos os países, Zimbábue, Angola, Moçambique, Côte d'Ivoire, de todos os países da África. É um momento ímpar de mostrar, né, o que de facto pode ter de intercâmbio entre Brasil e outros países. E também porque tem uma coisa muito interessante. Existe uma semelhança muito grande em termos físicos, de clima, de solo, enfim, de pessoas mesmo, entre o Brasil e os países africanos. Isso ajuda na transferência desse conhecimento. Uma última pergunta. Qual a correlação entre segurança alimentar, né, e essa questão da transformação da bioenergia? Tem toda a relação. Bioenergia pode ser um complemento, um subproduto da produção de alimento.
E o contrário também. Você pode tirar alimento como um subproduto do processo de produção de bioenergia. Quer um exemplo? Bom, por exemplo, é importante da dieta alimentar das pessoas comer proteína. E uma das fontes de proteína é carne de porco. Uma criação de porco, ele produz muito resíduo orgânico, de grande carga orgânica, né? Esse resíduo orgânico, os dejetos que os porcos produzem, dá para fazer biogás, através de um processo chamado biodigestão anaeróbia. Dá para transformar esse dejeto num combustível à base de metano, que é o biogás, e grande quantidade e capaz de abastecer, digamos, uma fazenda, né? Fora isso, por exemplo, a própria cana-de-açúcar. Tem uma experiência no sul do Brasil muito interessante, que pequenos produtores se juntam e adquirem uma pequena destilaria, e eles produzem cana-de-açúcar, tratam essa cana-de-açúcar, moem para produzir álcool, combustível, mas a ponta e a palha da cana e até o bagaço da cana, ele é tratado e é oferecido ao gado, né? O tempo, a época de corte de cana-de-açúcar, corresponde com a época mais seca, em que o gado tem menos alimento. Então, com isso, a produção de cana-de-açúcar, a colheita e a transformação, gera resíduo que vai alimentar o gado e, portanto, vai aumentar a produção de carne e leite. Fora isso, tem muitos outros exemplos que nós podemos lançar mão. Portanto, a produção de biocombustível pode ser um complemento à produção de energia. E, na verdade, a produção de bioenergia deve ser associada à produção de alimento, à questão ambiental, à questão de geração de emprego, à questão de sustentabilidade. Só assim nós teremos uma bioenergia realmente sustentável. Uma mensagem para aquelas pessoas que querem estudar bioenergia, seus alunos, aí fala um pouco. Olha, principalmente os africanos, né? É importante, é um tema moderno, é um tema atual, porque é necessário. É necessário porque o mundo não vive sem energia, né? E como os combustíveis fósseis, os derivados de petróleo, não se renovam, um dia vão acabar, a alternativa que existe são as fontes renováveis. O sol, o vento, a biomassa, né? Então, eu diria, é o tema do futuro, né? É o tema que já está tomando corpo, já é importante, mas que vai se tornar cada vez mais importante. Então, quem vier a estudar energia, e principalmente a bioenergia dá para você trabalhar com temas como, por exemplo, gestão de resíduo, né? Eu acabei de falar que do lixo nós podemos produzir biogás. Ou seja, associar temas ambientais à geração de energia. Na África você tem uma desflorestação por causa de corte de matas nativas, de madeira de matas nativas para produção, para cozimento de alimento, enfim, para outros usos. Então você tem uma desertificação que está se alastrando. Uma forma é você cobrir essas áreas degradadas com plantas energéticas, né, renováveis, onde você periodicamente vai cortar essas plantas para usar em vez de cortar mata nativa. Então percebeu a importância ambiental, né, na recomposição da flora e com isso na preservação do solo, enfim, feito por bioenergia. Então esse é o tema importante e quem se dedicar a esse estudo vai com certeza estar dedicando a um estudo de um tema muito importante para o futuro.